E aí, pessoal, bem-vindos ao Opa News BR. Hoje a gente vai destrinchar uma história que viralizou, enganou muita gente e que, olha, revela demais sobre o poder de uma fake news. O caso da Japinha do CV. Se você curte entender a fundo como essas coisas acontecem, já aproveita e se inscreve aí no nosso canal de YouTube para não perder nada. Então, vamos lá. Japinha do CV. Com certeza esse nome apareceu na sua timeline, né? Ele simplesmente dominou as redes sociais por um tempo. Só que a história que contaram por aí, bom, ela tá bem longe de ser a verdade. A história que viralizou foi essa aqui, ó. Uma suposta integrante do Comando Vermelho que ficou famosa como a musa do crime. E o auge da história foi durante uma operação policial no Rio, onde foi noticiado que ela teria morrido num confronto. Parece roteiro de filme, né? E é justamente por isso que a coisa se espalhou como fogo e um monte de gente acabou acreditando sem nem piscar. Pois é, a grande pergunta é essa. Será que essa história toda é real? É exatamente aqui que o roteiro tem uma reviravolta daquelas. Porque quando a gente resolve cavar um pouquinho além das manchetes, a verdade começa a aparecer. E a primeira peça que não encaixava nesse quebra-cabeça veio de uma reportagem do Tiago de Araújo, lá no portal BNews. Foi ele o primeiro a levantar a sobrancelha e a questionar publicamente essa história toda. Foi o começo, sabe? O primeiro fio que começaram a puxar nesse novelo. E aí que entra em cena uma figura-chave para essa história toda. A advogada Laís Albuquerque. Ela não só trouxe uma nova perspectiva, não. Ela chegou com a alegação de que tudo não passava de um gigantesco erro de identidade. E isso mudava tudo. E é exatamente isso, um erro de identidade. Parece simples, né? Mas pensa só. Todo esse barulho, toda essa história que viralizou e teve consequências sérias, foi construída em cima de uma pessoa sendo confundida com outra. É impressionante. Agora, olha só que loucura a diferença. De um lado, a gente tem um mito. A Japinha do CV, criminosa, ligada a uma facção e morta. Do outro lado, a realidade, uma jovem chamada Maria Eduarda, conhecida como Penélope, que não tem nada a ver com o tráfico e, o mais importante, está viva. O contraste é gritante. Então, quem é a pessoa real por trás das fotos? É a Maria Eduarda, que nas redes sociais era conhecida como Penélope. Sim, as fotos com armas são reais. Mas segundo a advogada dela, as armas eram de amigos e ela só posou para as fotos. Ela não tinha de fato nenhum envolvimento com o crime. As fotos eram reais, mas o contexto, esse foi totalmente inventado. Essa fala da advogada Laís Albuquerque resume tudo perfeitamente. Basicamente, a cliente dela, a Maria Eduarda, foi confundida com outra pessoa, a verdadeira Japinha do CV. E a mídia simplesmente misturou tudo. Pegou as fotos de uma e a história da outra e criou uma terceira pessoa que não existiu. Uma mentira que, de tanto ser repetida, virou verdade. E, claro, isso tudo não ficou só no mundo virtual. Teve consequências bem reais. Depois que a história explodiu, a Maria Eduarda teve que arquivar todas as suas postagens antigas nas redes. Ela praticamente sumiu, deixando só umas fotos escuras, neutras. Imagina o impacto disso na vida de alguém. Esse caso é, na verdade, um exemplo perfeito de como funciona a máquina de fake news. Não é algo que acontece por acaso, sabe? Existe um padrão. Então, vamos aproveitar para dissecar isso e entender como é que uma história completamente falsa consegue se passar por verdade. Olha só esse ciclo. É quase uma receita de bolo para a desinformação. Primeiro, você tem a sensação viral, uma história chocante, com imagens fortes, que prende a atenção na hora. Foi o caso das fotos com as armas. Segundo, a mídia e os blogs entram na onda, repetindo tudo sem checar. Terceiro, o jornalismo sério vai lá e desmente, só que a correção nunca tem o mesmo alcance da mentira. E por último, o resultado, o dano permanente na reputação de uma pessoa inocente. E pensar que tudo isso, toda essa repercussão nacional, começou com um único erro: uma identidade falsa. Isso só mostra o quanto a nossa imagem e a verdade são frágeis no ambiente online. É assustador. E no fim a gente fica com essa pergunta no ar, né? Quantas outras japinhas do CV não existem por aí na internet? Quantas histórias falsas a gente não acaba consumindo e, pior, compartilhando, sem nem se dar conta do estrago? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise aqui no Opa News VR. E se você quer ver mais investigações como essa para entender melhor o mundo em que a gente vive, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima!